no Catecismo Maior. Nós vamos retomar a partir da pergunta 60, continuando aí a pergunta 60 do Catecismo Maior. Na série de perguntas, nós entramos aí na parte que fala sobre a aplicação da obra da redenção. Já vimos como Cristo foi designado mediador, como ele exerceu e realizou na sua obra terrena o seu ministério de mediador, como ele fez isso, como realizou a nossa salvação, como ele conquistou, como ele fez a nossa salvação, como ele nos salvou. Cristo não criou potencial de salvação, Cristo realizou a salvação. Jesus não morreu potencialmente, Jesus morreu para salvar aqueles que ele veio salvar. E a partir da pergunta 59, nós vimos aí a quem é aplicado, quem se beneficia, quem são aqueles que se beneficiam da obra da redenção, quem são os beneficiados, a quem chega, quem se aplica à obra da redenção. Então, nós já vimos na pergunta 59 que essa obra não é aplicada a todas as pessoas do mundo, porque Jesus não é potencialmente salvador, ele é efetivamente salvador. Ele não cria possibilidades, ele executa, ele efetua, ele realiza a nossa salvação. Então há um grupo específico que é alvo, que é designado a receber esta obra que nós já vimos que Cristo, de plena consciência, dizia: eu vim para os que o Pai me deu, eu vim para as ovelhas que estão perdidas e estão sendo chamadas para o aprisco, eu vim para aqueles que o Pai me mandou, aqueles que o Pai amou e me entregou para eu salvar. Então ele fala de um grupo específico de pessoas designadas para a salvação. Então, a partir da pergunta 60, ele vai melhorando isso, trabalhando algumas questões periféricas de por que estes e não outros, e por que não todo mundo, e como será a situação dos demais. Então nós já vimos aí que a salvação ela é aplicada especificamente, exclusivamente aos eleitos, aos predestinados para a salvação, fazendo isso por meio da fé, através da pregação do Evangelho. Então a pergunta 60 está aí transcrita para o nosso boletim, para os irmãos acompanharem. A pergunta 60 diz assim: é uma indagação a respeito dos que não vão ter contato com o Evangelho. Então diz assim: aqueles que jamais ouviram o Evangelho e por isso não tomaram conhecimento de Jesus Cristo, nem creram nele, podem ser salvos por viverem segundo a luz da natureza? Então, os teólogos otimistas fazem a seguinte indagação: se a salvação é dos eleitos, é apenas para eles, e esta salvação chega de maneira exclusiva, mediante a fé, por meio do Evangelho, quem nunca teve ou terá contato com o Evangelho, qual é a situação deste indivíduo? Ele será julgado de uma maneira especial, ou a salvação pode chegar a alguém fora do conhecimento de Cristo no Evangelho? As pessoas podem, pelo conhecimento natural de Deus, que a Bíblia diz que existem, segundo as confissões reformadas, a Bíblia ensina que há duas maneiras específicas de Deus se revelar: o que nós chamamos de revelação natural, que é a sua revelação através do conhecimento básico, primário de Deus, impresso na mente humana, primeiro na própria consciência do homem, na própria mente do homem, na própria alma humana. Deus imprime um conjunto de conhecimento a respeito de Deus e da realidade, suficiente para ele se relacionar com o Criador. Então esse conhecimento natural de Deus é corroborado, é ajudado com a contemplação das coisas criadas. Você não adquire conhecimento de Deus contemplando a árvore,
mas exercitando o conhecimento natural que há em sua mente, despertada por uma contemplação da árvore e da natureza. Então é como dizia Calvino, é como um papel que aparentemente para nós está em branco, mas que há escritas não reveladas, ocultas, e ao jogar a tinta sobre este papel, o que está escrito de maneira oculta é aflorado, vem e você consegue ler. Então a nossa mente lança luz sobre a natureza e então desperta o conhecimento natural de Deus impresso na nossa mente. Então essa contemplação, que inclusive os puritanos falam muito sobre essa contemplação, e que é reforçada agora com a revelação especial de Deus. Então a revelação natural, que é o conhecimento básico, primário de Deus na mente do homem e nas próprias coisas criadas, despertadas pelas coisas criadas, que foi atingida pelo pecado, e a revelação especial de Deus, que é a palavra, que é a Bíblia. Por causa do pecado, o conhecimento natural de Deus não é mais suficiente para estabelecer uma relação perfeita com Deus, porque o pecado não destruiu, mas danificou o conhecimento natural de Deus. Já vimos isso aqui no início do catecismo. Então o pecado deturpou o conhecimento natural de Deus. Inclusive Paulo vai falar sobre isso, que eu quero que vocês abram para a gente, antes de ir para os textos específicos. Romanos 1, Paulo vai nos situar em relação a isso, como a revelação natural foi atingida com o pecado, transformando o homem que era um adorador de Deus, baseado na sua autorrevelação, na mente do homem, nas coisas criadas e na relação que tinha todos os dias, reforçando isso com a sua palavra, que foi atingida. Este homem, este adorador, passou a adorar as coisas criadas no lugar do Criador, transformando a verdade do conhecimento de Deus em uma mentira, chamando este Deus de sol, de lua, de estrela, de árvores, de mar, atribuindo a divindade às coisas criadas. Então isso é uma deturpação do conhecimento natural de Deus. Então este conhecimento natural não pode mais estabelecer uma comunhão, uma relação correta com Deus, fazendo assim necessário que a revelação especial, que é a Bíblia, traga o homem de volta à relação com Deus, dando-lhe um conhecimento que agora ele não tem, do Salvador, da providência salvadora de Deus. A natureza não nos ensina nada sobre redenção, sobre pecado. Não há na mente conhecimento natural sobre o pecado, sobre a redenção, sobre o Redentor, sobre o plano redentor de Deus. Essa informação nós só temos na Bíblia, nós só temos na revelação especial. Então por isso a pergunta dos teólogos do Westminster: esse conhecimento natural, que foi danificado mas não destruído, que ainda está na mente do homem, pode substituir, pode ser suficiente, pode ajudar o homem a encontrar a salvação quando ele não tem a oportunidade de conhecer Cristo no Evangelho? Essa é a pergunta. Pode pela religião natural, pode pelo conhecimento natural de Deus, o homem ser salvo sem Cristo, sem conhecer Jesus, sem conhecer o Evangelho? A resposta dos teólogos vai ser não. Não. É impossível. Por quê? Porque o conhecimento natural é suficiente para dar um conhecimento básico sobre o Criador, mas não é suficiente para dar um conhecimento sobre salvação, sobre redenção, nem produzir fé. Isso é exclusivo do Evangelho. Então, o conhecimento natural é suficiente para tornar o homem indesculpável e condenável, mas para salvar, não. Então é o contrário. O conhecimento natural é suficiente para condenar. Ele não precisa nem rejeitar o Evangelho para ser condenado. Basta apenas ser julgado no que ele fez com o conhecimento natural de Deus, que é o que Paulo vai dizer em Romanos 1, veja versículo 18.
1, a partir do versículo 18. A partir do 18 ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Está falando do conhecimento natural de Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Se manifestar aqui primeiro é a autorrevelação de Deus como Criador, na mente da criatura e na relação vernacular, oral com ele, quando conversava com o homem, deu preceitos ao homem, deu mandamentos ao homem, deu ordenanças ao homem, reforçado com a natureza. Veja aí, porque o quanto de Deus se pode conhecer manifesta entre eles, porque Deus manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então Paulo vai dizer que o conhecimento natural de Deus é suficiente para que os homens, para até destruir a ideia de ateísmo real e absoluto, filosófico. O ateísmo, ele é um ateísmo prático, porque o homem tenta negar uma verdade que está impressa na sua mente, que está sendo gritada pela criação, mas que ele quer se fazer surdo, ele quer se surdar desta voz, ele quer fazer parar a sua consciência e a voz da criação. Então não existe ateísmo factual, real, verdadeiro no sentido filosófico, real da palavra. Todos os ateus são criaturas revoltadas contra o seu Criador, rebelando-se contra o seu Criador, tentando na prática fazer calar sua consciência e a própria criação. Então diz que o texto diz que o homem, a partir da queda, se rebela contra seu Criador, negando perdendo agora a referência de quem é este Deus, que ele sabe que existe, a verdade de quem é Deus, e ele passa agora a deturpar essa verdade, dizendo que Deus são as coisas criadas, dando nome de divindade às coisas criadas, que é que ele diz, transformou a verdade em mentira, deturpou a verdade, praticando a idolatria, e Deus então os entregou às infâmias e às paixões producentes da rebelião contra o Criador. Então o que ele está dizendo é que isso é suficiente para Deus condenar o pecador, e por isso que diz que ele é indesculpável. Eu não lembro se foi Abjurana ou se foi um outro, ou foi um artista famoso, não sei se foi não sei se chiganês. Eu vi uma entrevista de um artista, no caso da Abjurana, artista e jornalista. O repórter perguntou: quando você morrer, se você tiver oportunidade, se Deus existe e você tiver oportunidade de conhecê-lo, o que você diria ou perguntaria para Deus? E aí ele disse assim, essa frase, eu não lembro quem disse, mas ela nunca saiu da minha mente. Aí ele disse assim: a primeira coisa que eu perguntaria a Deus é: Deus, por que não destes mais prova de tua existência? Por que não deste mais sinais? Por que não nos deu mais prova de que tu existia? Aí Paulo já responde, ele não precisa nem ir para diante de Deus, ele não precisa nem fazer essa pergunta a Deus, porque Deus já respondeu. Todos os homens são indesculpáveis. As provas da existência de Deus estão na mente do homem. A sua própria consciência de que existe uma divindade, que existe um Deus. A semente natural da religião, o tempo todo
grita na consciência do homem: existe um ser soberano, um Criador, existe uma causa primária, existe uma mente inteligente por trás de tudo isso. Ele diz: para que os homens se tornem indesculpáveis, Deus imprimiu na mente e na criação todo o conhecimento necessário para dizer: o Criador existe, adore-o. Mas o pecado transforma a verdade em mentira, pega os fatos e as provas e fazem conclusões deturpadas. Pega os fatos, analisam e fazem conclusões erradas. Olha para a complexidade, diversidade, perfeição e beleza da criação e diz: não, isso só pode ter vindo de um nada, ou de uma explosão inteligente que organizou tudo. Quando as provas estão indicando a existência de uma mente perfeita, complexa, bela, poderosa, como disse a grande figura mitológica brasileira, Enéas, que era um grande cientista e foi candidato a presidente da República. Aí perguntaram a ele: o senhor é ateu? Ele disse: eu não posso ser ateu. Aí ele disse: por que você não pode ser ateu? Ele disse: porque como estudioso, como um pesquisador, um cientista que sou, não posso negar a conclusão dos fatos. Ao analisar as coisas criadas, a sua perfeição e complexidade, eu não poderia ter outra conclusão a não ser que há uma mente perfeita, inteligente, complexa e bela por trás disso, e eu a chamo de Deus. Eu não sei se ele morreu crendo em Jesus Cristo, mas uma coisa é fato. Aí está a prova de uma criatura, ainda que caída, mesmo que um ímpio. Aí está a prova bíblica de que a centelha divina permanece no homem, na consciência básica do seu Criador, e em momentos raros de lucidez ele é capaz de afirmar a verdade, de que ainda que não saiba explicar e detalhar as informações, de personificar este ser, ele precisa afirmar que tudo aponta para Deus e para a necessidade de adorá-lo e reconhecê-lo. Então isso é suficiente para condenar os homens, não para salvá-los, porque este conhecimento no seu conjunto, no seu sistema, na sua cosmovisão é deturpada, porque ele se tornou, a partir de Adão, um idólatra. Ele não consegue transformar esse conhecimento básico em Deus em adoração perfeita, em adoração a Ele. Então é isso que Paulo está dizendo, que Deus os entregou porque eles se tornaram idólatras. Então a resposta é não. O conhecimento natural não pode substituir o conhecimento especial sobre Cristo para salvar. Então as pessoas podem chegar ao conhecimento de salvação sem nunca ter ouvido o Evangelho? Não. Elas podem tomar plena consciência da existência de um Deus, mas ser salva da idolatria, ser salva da corrupção, ser salva da culpa que Adão alegou, ser salva da ira divina que está sobre os ímpios, não é impossível fora do conhecimento de Cristo. Sim, permita-me já. Onde fica o ladrão da cruz? Foi salvo ou o outro? Ele fica no fato de que ele foi salvo porque conheceu a Cristo no Evangelho. Porque quando a gente fala do Evangelho, né, quando a gente fala da revelação especial de Deus, a gente sempre se reporta para a sua condição atual de escritura, né, de Bíblia, de palavra registrada, né? Mas a revelação ela começa inicialmente apenas no discurso oral, apenas na fala, apenas nas palavras transmitidas oralmente. Depois é que a palavra, o Evangelho se torna escritura. Então, o ladrão da cruz conheceu o Evangelho da boca do próprio Cristo, das próprias verdades que eram colocadas diante dele ali naquele contexto da crucificação. É provável que aquele homem, ele também é fruto daquele contexto de pessoas que ouviam diuturnamente sobre os ensinamentos de Cristo, que
rodava toda a Galileia, toda a região da Judeia, Galileia e Samaria. Então, aquele homem é também alvo da pregação do Evangelho desde João até a chegada de Cristo e sua proclamação. Então, ele, direto ou indiretamente, ele ouviu o Evangelho, contemplou o próprio Cristo, ouviu tudo aquilo que Cristo proferiu na cruz e aconteceu com ele, era dito e tudo. Então, o Evangelho, de maneira básica, foi colocado diante daquele homem. Então, o que é que o Espírito Santo fez? Convenceu ele daquelas verdades que até então ele não era convencido. Porque, por exemplo, na acusação que eles faziam a Jesus Cristo, os dois ladrões, eles diziam que Jesus era como eles, a ponto de eles chamarem Jesus Cristo para um tipo de sociedade de ladrões, de malfeitores. Dizia assim: ó, se tu é tudo isso que tu diz aí, te salva e salva a gente também. Nós estamos na mesma condição aqui, também malfeitores, todos aqui pegos pela lei. Se tu é esse poderoso aí mesmo, e diz que o texto diz que eles faziam em tom de zombaria. Por quê? Porque eles estavam alinhados com aqueles que estavam acusando a Jesus Cristo, de que Jesus não tinha esse poder que dizia que tinha, e que Jesus era tão malfeitor quanto eles. Estavam zombando. Mas aí, ao decorrer da cruz, da crucificação, nas afirmações de justiça de Cristo, nas suas palavras na cruz, na sua atitude, o Espírito Santo vai trabalhando na mente daquele homem e faz com que ele seja convencido de um entendimento que ele não tinha até então sobre Jesus Cristo. A fala daquele homem, aquilo que ele diz para Jesus Cristo quando ele fala que Jesus deveria se lembrar dele, é uma das confissões de fé mais extraordinárias que tem na Bíblia. Porque aquele homem que vinha questionando a moral de Cristo, que vinha igualando Cristo a eles como perversos, vira para Jesus e diz, primeiro vira para aquele outro ladrão, né? Rompe intelectual e religiosamente, querendo dizer assim: pare de falar isso dele, porque ele não é como nós. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este que aí está é justo. Aonde ele tirou? Então, como ele chegou a essa conclusão? Como é que ele pode ter chegado a essa conclusão? Se ele estava exatamente negando tudo isso, dizendo que Cristo era falso, era hipócrita, era mentiroso. Ele só chega a essa conclusão de que é pecador e merece estar ali, e Cristo não, porque há uma iluminação especial do Espírito Santo para ele entender o Evangelho que está sendo pregado vividamente diante dos seus olhos. O justo sendo injustiçado, o justo perfeito sendo julgado injustamente pelos homens, condenado injustamente pelos homens, acusado pelos homens. O Espírito faz ele enxergar a verdade encarnada, Cristo, e sua realidade de pecador. Então, o que é que zombavam de Cristo? Sua perfeição moral e sua realeza, seu poder. Aí essas duas coisas ele afirma e diz: tu és justo, não sou digno como tu és digno. Tu és justo, e eu sei que tu tens um rei de verdade. Tu és rei, sim. Da onde esse homem tirou essa conclusão, gente? Não pode aquele miserável moribundo naquela cruz, com a mente depravada como ele era um ímpio, um pecador, levado pelo pensamento da massa, como todos os outros, pelas acusações a Cristo, como todos os outros. Alguma coisa sobrenaturalmente aconteceu na mente daquele homem, para ele romper radicalmente com aquilo que ele havia negado até então, e começar a dizer: este homem é rei sim, é justo sim. Por isso, lembra de mim, tem misericórdia, compadece de mim, Jesus. Você vai estar comigo hoje. Então, o que foi que ele, como esse homem chegou à salvação? Ele conheceu o Evangelho, diante dele, Cristo, a verdade que o Espírito Santo abriu a mente para ele entender sobre Cristo, não por uma pregação escriturística,
mas ele conheceu a Cristo pelo Evangelho que estava sendo pregado vividamente diante dele, com toda aquela realidade diante dele, com todas aquelas verdades ensinadas e acontecendo ao vivo. O Evangelho foi pregado ao vivo para aquele homem, e o Espírito Santo fez enxergar aquelas verdades. Então ele conheceu através do Evangelho, o mesmo Evangelho que nós cremos. A diferença é que o Evangelho que ele creu era um Evangelho que ainda não estava escriturado, mas era a mesma verdade proclamada por Cristo e depois pelos apóstolos, confirmada pelo Espírito Santo na mente daquele homem. Entendeu, Jabes? Então é o mesmo Evangelho, o mesmo método. A diferença é que ele não precisou ouvir uma explanação por um pastor, uma pregação por um missionário. A própria verdade, o próprio Evangelho estava se desenrolando diante dos seus olhos, pelo que ele estava vendo e ouvindo. O Evangelho estava ali sendo proclamado para ele. Então, aí você diz assim, então, pode hoje este Evangelho chegar às pessoas fora da Escritura? Pode, se alguém falar a Escritura, falar o que está aqui. Eu preciso necessariamente lê-la, mas eu preciso transmiti-la. Ou seja, a verdade é que é emanada aqui, porque ela se tornou Escritura para nós, e a verdade está exclusivamente aqui. Como a Igreja Católica diz, que existe a verdade escriturada e a verdade oral, que é o que eles chamam de tradição oral. Daí vem a maioria dos dogmas católicos, vem do que eles chamam de tradição oral. O que é isso? Além do Evangelho na Escritura, muitas informações que não estão na Escritura e nem são corroboradas pela Escritura, foram transmitidas oralmente como uma tradição pelos apóstolos ou pelos santos cristãos, tá? Como por exemplo, o dogma sobre a Imaculada Concepção de Maria, o dogma da Ascensão de Maria, né? Que dizem que Maria foi ascendida aos céus como Cristo, tá? Sabe que esse é um dogma católico, né? Eles creem que Maria ascendeu ao céu assim como Cristo ascendeu, que ela não morreu, não passou pela morte, né? A ascensão de Maria. Então, tudo isso eles dizem que os cristãos contemplaram, viram isso e foram transmitindo uns para os outros. Então, paralelamente à Escritura, existe uma tradição oral, existem informações históricas, de acontecimentos históricos, que eles colocam no mesmo pé de igualdade da Escritura. Dizem que a tradição oral são essas coisas que ocorreram. Para nós é tudo invenção, e que mesmo que qualquer coisa dessa, não em relação a Maria, que não temos isso, mas qualquer dogma desse católico, que de fato tenha sido verdade, não tem a mesma autoridade das Escrituras. Entendeu aí? Mesmo quando a pregação ela era oral, ainda não tinha o Evangelho escrito, tudo que se era dito, chamado de Evangelho, era conferido pelo conhecimento que se tinha do que era dito por Cristo e pelos apóstolos. Lembra dos crentes bereanos, que Paulo vai elogiar e dizer que eles, quando ouviam os apóstolos, testavam as informações à luz do que haviam ouvido sobre o que era o Evangelho de Cristo e a lei, e consultava sobre as promessas do Evangelho na lei. Eles consultavam a verdade já escriturada, que era o Antigo Testamento, e testavam a pregação oral pelo que já tinham ouvido de informação sobre que Evangelho era aquele pregado por Jesus, o que Jesus ensinava. É tanto que quando Paulo gosta de falar, de usar a expressão digo eu e não Cristo, diz também do Senhor Jesus, quando ele dá informações a respeito de coisas que Cristo falou e a respeito de coisas que Cristo não falou, porque como um recipiente de revelação como Cristo, Paulo tem a autoridade do Espírito Santo de acrescentar informações ou dar informações novas para completar o conjunto de informações que vai ser chamado de Evangelho. Então o Evangelho não é só o que Jesus disse, é o que Jesus disse pelo seu Espírito na boca dos seus apóstolos. É tanto que Jesus
já antecipou isso quando ele disse assim: muitas coisas tenho a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Então o Espírito da consolação, o Espírito que virá, que é o Espírito da verdade, vos ensinará todas as coisas, vos lembrará o que eu vos ensinei, vos recordará o que eu vos disse, e vos ensinará toda a verdade. Então o que Jesus estava dizendo com isso? Que o Espírito Santo ia reforçar as verdades que Cristo já havia dado aos apóstolos, para que eles pudessem pregar e ajudar a escrituração daquelas verdades, e daria informações novas, daria novas informações para completar o Evangelho, para fechar o Evangelho, porque o Evangelho não é só o que Jesus disse pela boca dele mesmo. Evangelho, por isso que eu não gosto daquela Bíblia com as letras vermelhas, em que a fala de Cristo está toda em vermelho. Há uma tendência de tratar essa Bíblia como se a fala de Cristo em vermelho fosse a que tem a maior autoridade. Então, geralmente quando se pega essa Bíblia em vermelho, diz assim: porque aqui, aqui aí está falando com o ímpio, né? Aí está evangelizando o ímpio, diz: sabe por que aqui tem vermelho? Aqui são as palavras de Jesus. Sabe o erro grave que você está cometendo aí? Você está dizendo: essas palavras são de Jesus, mas as palavras de Pedro, de Paulo, de João, aí é deles mesmo. Aí não é Bíblia, aí não é Espírito. Pedro, quando falou dos profetas, diz assim: nenhuma profecia foi dada por vontade humana, por isso não pode ser interpretada por vontade humana, porque homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, falaram as coisas de Deus. E aí Pedro vai dizer: porque o Espírito de Cristo estava neles. Então, dizer, palavra de Cristo, aqui sim é autoridade. Não, a palavra de Cristo não é só a que ele falou, mas aqui as que ele deu aos seus profetas e apóstolos também. Então a palavra que Cristo colocou na boca de Paulo, na boca dos profetas, tem a mesma autoridade que a palavra proferida, saída direto da boca dele. Senão aí não é Bíblia, aí não é Escritura, não é revelação divina. Então você vai ficar, como um dia um irmão disse para mim: pastor, tem umas coisas que eu gosto de Paulo, tem umas coisas que eu não gosto de Paulo. Aí ficava escolhendo quem gostava e quem não gostava de Paulo, né? Aí, inclusive aquelas partes que Paulo fala de mulher, eu mesmo não gosto não, eu vou mentir, eu não gosto daquelas partes que ele fala de mulher. Aí eu disse, aí ele me citou esse texto. Ele disse: o próprio Paulo disse que tinha coisa que não foi Jesus que disse, foi ele que disse. Aí eu disse: meu irmão, faz isso não. Você está com o pé na beira do precipício, está bem pertinho do precipício das heresias. Toma cuidado, porque Paulo disse isso, não dizendo que a sua palavra tinha menos autoridade que a palavra de Cristo. E no próprio texto você vai ver que ele vai dizer o contrário disso que você está dizendo. Quando ele disse isso, ele falou que estava dando informações das quais Cristo não se deteve, não tratou de, por exemplo, quando ele vai tratar sobre o casamento e reafirmar que o casamento é indissolúvel, que só a morte dissolve, nem o adultério, nem o repúdio, nem o divórcio destrói o casamento, só a morte. Ele então diz que o que ele está falando é um reforço do que o Cristo já havia tratado, que Cristo tratou dessa matéria. Ele diz: assim como disse Cristo, assim como o Senhor, que o casamento é assim, que no princípio é assim, papapá. Aí ele reforça porque ele está retomando uma fala de algo que Cristo tratou. Aí ele diz: mas quanto às virgens, digo eu e não o Senhor. Por que agora ele usa essa expressão? Porque Jesus não tratou sobre a condição dos solteiros em sua fala, em seu evangelho, em sua pregação. Cristo não tratou especificamente sobre quais as condições dos solteiros. Quando ele falou de casamento, ele foi mais restrito à condição já dos nubentes, dos casados.
já tratou especificamente sobre o abuso da prática do divórcio, do repúdio, da hipocrisia dos fariseus. Então Jesus tratou de um aspecto pontual da vida conjugal. Aí Paulo disse: mas eu vou tratar de um assunto que o Senhor Jesus não tratou. E aí no texto ele diz: e julgo eu que também tenho o Espírito de Deus. Olha de onde vem a sua autoridade. Aí ele vai dizer assim: eu vou tratar de um assunto que Cristo não tratou, e acredito que tenho a mesma autoridade que ele, porque eu tenho a mesma fonte de autoridade que Cristo. O Espírito de Deus também está em mim. Falo da parte de Deus, falo pelo Espírito do Senhor. Então Paulo está dizendo que a sua palavra tem a mesma autoridade espiritual, tem a mesma autoridade de ensino, quando ele trata de assuntos e pormenores que Cristo não tratou sobre aquela matéria, porque ele, pelo Espírito Santo, está trazendo novas informações que enriquecem o conhecimento a respeito do que o Evangelho diz sobre aquela matéria. Então Paulo não está dizendo que a sua autoridade é inferior e que ele fala com a sua própria autoridade, fala dele mesmo, e Cristo, diferente do que Cristo fez. Não. Então não tome essa palavra de Paulo para dizer que Paulo está dizendo que ele não tinha autoridade como Jesus. Então eu, o Evangelho, com tudo isso, com todo esse rodeio, para dizer que o Evangelho, esse meu Evangelho que nós estamos aqui na mão, é o mesmo Evangelho que aquele homem lá ouviu na cruz. Só que lá o Evangelho ainda estava em tradição oral, em transmissão apenas vernacular, oral, ainda não escriturada, mas proclamada por Cristo e logo depois pelos apóstolos. Certo, meus jovens? Entendeu? Ele não foi contemplando a natureza, não foi fazendo auto-meditação, não foi nada disso. Foi contemplando o Evangelho que estava se desenrolando de maneira dramática diante dele, pelas palavras e pela dramatização, pelos eventos que estavam ocorrendo. O Espírito Santo iluminou seus olhos para enxergar aquelas verdades e produziu a fé. Então vamos lá, voltando para o catecismo especificamente. Aqueles que jamais ouviram o Evangelho podem ser salvos? Não. Então vamos ver aí. Romanos 10, versículos de 11 a 15. Quem achou, nos ajude. Efésios 2, 12. Então aqueles que jamais ouviram, nunca ouviram o Evangelho, não conhecem Jesus Cristo, nem nele creem, poderão ser salvos. Por mais diligentes e dedicados que sejam em conformar sua vida à luz da natureza ou às leis da religião que professam, então não há salvação fora do conhecimento de Cristo. Vejam aí Romanos 10, de 11 a 15. Quem achou aí? Então, Deus estabeleceu não só a base de nossa salvação, que é Cristo, não só o fundamento de nossa salvação, mas o meio de chegar a essa salvação. Deus não só estabeleceu a fonte, mas o canal da fonte, para chegar à fonte. Então, Cristo é Salvador exclusivo. O conhecimento do Evangelho é o meio exclusivo, único de se conhecer a Cristo. Então Paulo coloca nessa seguinte condição: um elemento dependendo do outro, uma interdependência. Ele diz assim, que as pessoas precisam confessar a Cristo para a salvação, precisam clamar por salvação, tomar consciência do pecado, tomar consciência do Redentor,
Aquele que clamar, aquele que rogar será salvo, aquele que suplicar será salvo, aquele que clamar a Deus por salvação em Cristo, aquele que se voltar a Deus em Cristo será salvo. Aí ele diz: mas como chegar a isso? Como o pecador pode se inclinar a Deus pedindo salvação? Daí eu discordo de uma ideia no meio evangélico, e inclusive tinha uma música no Inário, não sei se tiraram, dizendo que as nações clamam por salvação, que os homens estão sedentos e clamando por salvação. Isso é mentira. É mentira. Paulo em Romanos capítulo 1 diz exatamente o contrário, que por conta do pecado o homem se afastou de Deus de tal maneira que ele não quer Deus. No capítulo 3 de Romanos, Paulo vai dizer que Deus olhou do céu para a terra para ver se encontrava um justo, um sequer, alguém que buscasse a Deus, alguém que desejasse. Ele disse que não encontrou um. Citando os Salmos, ele está citando os Salmos aí. Não achou um que buscasse a Deus, um que desejasse a Deus. Todos se tornaram inúteis, todos se transviaram e se tornaram inúteis. Então, essa é a condição de todos os homens. Então, o homem, as nações estão clamando por salvação? Então, nada. O que os homens querem é a solução dos seus problemas humanos para viver na vida de pecado em paz. O que os ímpios querem é resolver os seus problemas de decadência, de problemas relacionais, de desordem, de discrepâncias, diferenças sociais, humanas, para viver em paz, vivendo do jeito que eles querem. Eles não querem viver em paz para Deus. Os homens não querem salvação. Os homens querem a solução imediata dos seus problemas para viverem uma vida boa aqui e agora. É isso que eles querem. Isso não é salvação. Eu não tenho consciência do pecado. O Espírito Santo precisa convencer o pecador que é um pecador. Então essa ideia de que a gente tem que pregar o Evangelho porque as nações estão clamando: oh meu Deus, os homens estão lá doidos para ser salvos, o Espírito não vai lá salvar. Que mentira! O trabalho que tu tem de pregar o Evangelho e convencer alguém de Cristo, trabalho modo do mundo, sabe que é só o Espírito Santo que pode fazer isso, porque o homem é tão duro, que está se descabelando, só pintar que nada, tu pinta, desenha, faz coreografia, faz teatro, faz tudo, e o cara diz: não vai saber disso aí não. Ih, conversa nada. Os homens querem salvação? Coisa nenhuma que os homens querem salvação. Os homens precisam de salvação, mas não têm consciência de sua real necessidade. É o próprio Evangelho que vai despertá-los para a sua real necessidade. Os homens não querem salvação, os homens precisam de salvação, é diferente. Então você não deve pregar porque as nações estão clamando por salvação, não, porque elas estão clamando porra nenhuma. As nações precisam urgentemente de salvação, sim. Carecem de salvação, sim, mas querem, desejam, clamam, estão pedindo pelo amor de Deus que os crentes vá lá. Fosse assim, meu irmão, estava resolvido o problema, estava resolvido. Se os ímpios estivessem o tempo todo de fato, de verdade, se as nações, se os povos que estão se acabando em guerra, por ambição, por corrupção, maldade, perversão, se eles estão clamando por salvação, se de fato estivesse clamando por salvação, bastava chegar um grupo de missionários e pregar o Evangelho, estava resolvido, porque eles não estavam fome com a vontade de comer, com a oferta, não teria resolvido o problema. Vai onde dizem que está clamando por salvação, vai nesses povos fechados, anticristãos, nesses povos que estão brigando em guerra, que tem ódio no seu coração, que o cristianismo é uma parcela ínfima ou até inexistente. Vai lá para tu ver se eles estão sedentos por salvação. Eles estão sedentos pelo teu sangue cristão. Eles estão doidos para te matar e matar o teu Cristo. Vai. A dificuldade que os cristãos têm em entrar nos países da janela 1040, os países que matam cristãos e muitos fazem churrasquinho. Quer salvação coisa nenhuma, é conversa. Os ímpios estão sedentos pela sua própria autojustiça. Isso sim, sim mesmo. Mas nem mesmo os crentes querem saber dessa salvação. Abre aspas, os crentes, esses que estão na igreja, né? Frequentam a igreja, porque a palavra de Deus ela é limitadora para as suas vontades.
ela vai frear o seu pecado, e ele não quer nem estudar essa palavra, não quer se aprofundar. Isso, boa lembrança. Se os ditos cristãos que estão nas igrejas evangélicas professaram fé em Cristo, arrolados em rol de membros, frequentando regularmente a igreja, quando se deparam com um verdadeiro evangelho, esperneia mais do que Luiz Cacheiro, fica se batendo, essa palavra é dura, pastor, que evangelho duro. E muitos saem da igreja que diz que não quer mais saber desse evangelho duro, quer saber um negócio mais light, uma coisinha mais. Não querem saber desse evangelho. Agora, se os crentes, se os cristãos na igreja, amolecidos pelo conhecimento, pela bigorna batendo todo dia na pedra dura, é recalcitrante e resistente, e o ímpio na sua condição inatura de filho de Adão, vai querer o evangelho, coisa nenhuma, história. Então Paulo diz: como clamarão se não ouvirem sobre Jesus? Como clamarão por salvação se não ouvirem sobre Jesus? Se não conhecerem Jesus para conhecer sua realidade de pecador, se não conhecerem, como ouvirão? Como conhecerão a Cristo se não ouvirem sobre Ele? Ele não tem informação natural. Paulo diz: não tem essa informação natural sobre o Salvador. Como clamarão se não conhecerem nada dele? Como ouvirão se não for pregado para ele, porque esse conhecimento não é produzido por ele? Como ouvirão se não forem pregar? E como pregarão se não forem enviados os missionários, os pregadores? Por isso que Jesus disse: prega. Se a pregação era desnecessária ou só mais um meio, por que Jesus disse para os discípulos: vão, quem crer no que vocês disserem serão salvos, quem não crer será condenado. Colocou a definição final na palavra do Evangelho pregada pelos apóstolos. Exclusivo. Então não há possibilidade de salvação fora da pregação do Evangelho, fora do conhecimento do Evangelho. Paulo diz: como vou conhecer a Cristo se o conhecimento não chegar até ele pela pregação? Impossível. Isto é impossível. Aí veja, continuando aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 9, Efésios 2, 12, e João 1, de 10 a 12. Então vamos lá, por partes. Efésios 2, 12. Efésios 2, 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Uma coisa interessante, Paulo está reforçando a condição daqueles novos cristãos, gentios convertidos, os crentes de Éfeso, dizendo: vocês agora fazem parte da família de Deus, do povo de Deus, porque vocês estão sob o fundamento dos apóstolos, vocês foram alcançados pela verdade pregada pelos apóstolos, pelo Cristo dos apóstolos, a fé chegou até vocês. Mas antes do Evangelho chegar, antes de vocês ouvirem sobre Cristo, vocês estavam sem Deus no mundo, distante da salvação, fora da salvação. As alianças aí são as promessas redentoras de Deus, as alianças, o pacto de Deus com Israel. Meu irmão, antes de Cristo só tinha salvação dentro de Israel. Se Deus fosse salvar qualquer gentio, tinha que mandar ele lá para Israel, ou ter contato com algum israelita que pregasse para ele. Por que Nínive não se converteu sozinha? Jonas precisou ir lá. Por que Nínive simplesmente pensou: não, agora vamos. Eles não ouviram falar nada do Deus de Israel. Precisavam ouvir do Deus de Israel, as promessas redentoras do Deus de Israel. Claro, Jonas não é um exemplo de pregador, mas sua mensagem é verdadeira. Jonas não é o paradigma de pregador, né? É um exemplo a não se seguir, mas para mostrar a soberania de Deus sobre até os pregadores fujões. Então, os verdadeiros servos de Deus, mas Deus pega ele pela perna, puxa, joga dentro do peixe, vomita ele para lá, vomita ele para cá, e ele só vai para onde Deus quer que ele vá. Então, não tem para correr. Então, o ponto é: por que Jonas tem que ir lá? Porque Deus simplesmente não mandou um anjo.
já é prenúncio da mensagem do Evangelho que chegaria aos gentios pela pregação do povo original de Deus, do povo original da aliança, os judeus, que transmitiria a verdade do Messias através da pregação para converter pecadores. Então Paulo diz assim, até agora, Paulo vai dizer isso não só aos Efésios, como os atenienses, ele vai dizer isso também, que até então Deus não levou em conta a corrupção de vocês, Deus não tratou a corrupção de vocês, mas a partir de agora, ele diz a todos, em todos os lugares, que se arrependam para serem salvos, cancelados os vossos pecados. Então, o que ele está dizendo com isso? Que aquele povo, aqueles Efésios, só faziam parte agora do povo de Deus porque foram alcançados pelo Evangelho, que conheceram Cristo, foram chamados para a aliança, foram introduzidos, chamados para a aliança. Até então, eles não poderiam ter alcançado isso fora desse veículo divino de pregação, conhecimento de Deus. Não tinha como isso. Vocês estavam sem Deus no mundo, distantes das alianças e das promessas divinas. Então, essa é a realidade de todos que não têm contato com o Evangelho. Todos que estão distantes do Evangelho estão como esses Efésios, fora de Deus, longe de Deus. O que significa esse distante de Deus? É não o conhecendo de maneira salvadora, não tendo conhecimento especial de Deus, não tendo conhecimento de sua palavra revelada em Cristo. Não é longe de Deus no sentido total, eu já disse aqui, que eles estão ligados, Paulo vai dizer que estão ligados a Deus como o provedor da criação, né? Sustentador da criação, mas como Deus salvador, como Deus relacional, como Deus pessoal. Eles estavam distantes, não tinham comunhão espiritual com Deus, porque o desconheciam. Aí, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, alguém abre aí, Paulo vai elogiar os crentes de Tessalônica, mas veja aí, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. É bem interessante que Paulo vai dizer que os crentes não fiquem chateados, tristes, porque o Senhor virá como um fogo devorador sobre os maus, para destruir todos aqueles que rejeitam a Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo, que resistem ao Evangelho de Jesus Cristo. É bem interessante isso, porque Paulo está englobando, colocando todas as pessoas que não são salvas nesse grupo de resistentes ao Evangelho. Mas aí a pergunta fica baseada na pergunta do catecismo: se Paulo está falando de todos, como é que o indivíduo é resistente do Evangelho se ele nunca ouviu o Evangelho? Aí Paulo diz assim, que o homem se torna transgressor da lei mesmo não tendo a lei escrita dada a ele. Os preceitos básicos da lei foram colocados na mente humana, e para transgredir eu não preciso conhecer necessariamente, basta a lei existir. Se ela existir, então, por exemplo, na nossa própria justiça, a ignorância de uma lei federal não exime sua culpa quando você a transgride. É seu dever conhecer, sua obrigação conhecer. Sua ignorância jurídica não lhe absolve como transgressor de uma lei vigente. Então Paulo está dizendo assim: o Evangelho já foi dado aos homens, se eles não o conhecem, para mim não importa, são rebeldes se não obedecem o Evangelho. Se o Evangelho diz que todos devem se arrepender e crer em Cristo, e o cara nunca ouviu isso na vida dele, mas ele não se arrependeu e não creu em Cristo, ele é condenado. Mas não é rejeitar a Cristo que é o fator determinante para a sua condenação. Não. Qual é o fator determinante para a sua condenação?
é sua condição original em Adão. Ele já nasceu em pecado e condenado. Ele rejeita o Evangelho, mesmo sem o conhecer. Ele não se importa com a verdade do Evangelho, mesmo sem o conhecer, porque ele é pecador. Já é rebelde. Então, a condenação dos homens, finalmente, se baseia prioritariamente na sua condição original em Adão, sua queda, no pecado original, na queda original do homem. Ali toda a humanidade foi colocada debaixo da condenação. Ser ignorante do Evangelho ou rejeitá-lo ao ouvir é uma consequência do que se é. Por isso que Jesus colocou essa questão da seguinte maneira: quem crer no Evangelho será salvo, quem não crer já está condenado. Veja que ele não coloca na mesma condição futura. Quem não crer será condenado. Por que ele está dizendo isso? Porque não crer no Evangelho só faz com que o indivíduo permaneça naquilo que ele já está. Se o Evangelho é o que reverte a situação original, não crer no Evangelho, não ser atingido pelo Evangelho, é ser deixado na sua condição original. Então quem não crê já está. Então as pessoas não vão ser condenadas ao inferno inicialmente porque rejeitaram Jesus. Algumas pessoas acham que tem que pregar o Evangelho para todo mundo, para ninguém ter desculpa no último dia quando chegar assim, o Senhor diz assim: por que você não se salvou? Ah, porque ninguém nunca pregou o Evangelho para mim. Aí as pessoas acham que tem que pregar para todo mundo, para ninguém ter desculpa. O Evangelho não foi dado para isso, não. Paulo diz que o conhecimento natural que fez com que o homem se rebelasse já é suficiente para condenar. Já é indesculpável. Conhece a Deus, já não o adora no conhecimento natural. É suficiente. Então, as pessoas não precisam conhecer o Evangelho para serem condenadas por rejeitar Cristo. Por serem filhos de Adão, elas já são rebeldes contra Cristo. Você nunca ter ouvido falar dele. Então, ponto. Aí não precisa pregar o Evangelho para todo mundo, para as pessoas não terem desculpa. Temos que pregar a todos porque Cristo mandou pregar a todos. Primeiro, para glorificar ao Senhor na pregação a todos. Segundo, porque essa é a missão e o meio de se alcançar os eleitos. Então, mas nem todos vão ouvir o Evangelho. Então, Paulo diz assim: mas Cristo virá como fogo devorador para destruir todos que resistem ao Evangelho, conhecendo ele ou não, tendo ouvido ele ou não. Então vejam aí ainda João 1, de 10 a 12, e João 3, 18. Então, João diz que Jesus veio originalmente para o povo de Israel, o povo, os seus aí são os primeiros filhos da aliança, né? Mas a boa parte deles rejeitaram a Cristo, porque não foram designados para crer em Cristo, nem todos eram eleitos predestinados para a salvação. Aí se veio para o que era seu, mas boa parte dos seus não receberam. Mas a todos quanto Deus, então veja que é Deus, ele está reforçando isso aí, mas todos a quantos Deus quis revelar o Filho, esses foram feitos filhos de Deus. Mas a todos quanto o Senhor escolheu, o Senhor chamou, o Senhor revelou, foi feito filho de Deus através da fé no nome de Jesus, no conhecimento sobre Cristo pelo Evangelho. Então, né, mostrando que não há outro meio de alcançar os salvadores a não ser pelo Evangelho. Então, mesmo aqueles que eram originais da aliança, muitos não reconheceram Cristo, não quiseram Cristo. Mas aos que foram designados para isso,
estes reconheceram Jesus, entenderam e creram no Evangelho, naquilo que era pregado sobre Jesus. Ainda João aí, ó, João 3,18. Outro irmão já abra João ainda, capítulo 8, 24. Então, João reforçando a nossa fala de que crer em Jesus Cristo pelo Evangelho é o único meio determinante por Deus, determinado por Deus para a salvação. Então ele diz assim: olha, quem crê no Filho tem a salvação, né? Não é condenado, mas quem não crê já está. Mais uma vez eu uso essa expressão: já está condenado, né? Permanece, já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. Eu não creio em Jesus Cristo, mesmo não tendo ouvido nada sobre Jesus. Por que ele coloca assim? Porque ele não crê? Porque crer é o que desfaz essa maldição, essa condenação. Como ele não crê no Filho de Deus, ele permanece na sua condição original, mas ele é condenado originalmente, não porque ele não crê em Cristo. Ele não é salvo porque ele não crê. Ele não pode ser salvo sem crer, não pode ser salvo sem ser alcançado por Cristo, ele não pode ser salvo sem conhecer Jesus. Então, como ele não conhece Jesus, mesmo nunca tendo ouvido falar, ele é condenado. Ele não pode ser salvo por não conhecer Cristo, e ele é condenado por ter nascido nessa condição, por ser filho de Adão, por herdar a maldição, a condenação de Adão. Então, é a salvação, é a fé em Cristo que é o único meio definitivo de mudar essa realidade, né? De ser o antídoto contra a condenação do indivíduo. Então é impossível, salvaguardando as questões especiais de que o Espírito faz isso no coração de crianças, né, que morrem como crianças, eleitos, e os que não podem expressar por condições e limitações físicas sua fé, mas a fé chega no coração de todo eleito. Isso é um fato. Ninguém é salvo se não for unido a Cristo pela fé. É isso que o Evangelho está dizendo. Não tem outra maneira de Deus salvar os pecadores. Vejam aí, João 8, 24 e Marcos 16, 16. É interessante que Jesus está debatendo com aqueles fariseus, né, que estão tendo dificuldade de compreender quem ele é, de acreditar que ele é o Messias de verdade. E antes que eles achassem que era apenas uma questão filosófica, linguística ou de convencimento de ideias, que Jesus era um mero mestre debatendo ideias, conceitos filosóficos, religiosos, que era uma questão apenas de convencer a argumentação do outro a respeito do que acreditava. Ele diz: não, isso aqui não é um mero convencimento de ideias. Eu não estou apenas querendo convencer vocês a acreditar quem eu sou só por uma questão de debate intelectual, não. Se vocês não crerem quem eu sou, não há salvação para vocês. Aí, para mim, uma das falas mais ousadas de Cristo é essa aí. É extremamente ousada a fala de Cristo. Jesus está dizendo isso para ele: ó, se vocês não acreditarem quem eu sou, se vocês não entenderem de fato quem eu sou, não há cancelamento dos pecados de vocês. Não tem como os pecados de vocês serem tratados. Vocês vão morrer nos pecados, vocês vão morrer na condenação de vocês vão morrer como pecadores. Aí é pesado, né? Aí você vai falar isso para o testemunho de Jeová. Quando eles vierem na minha casa, eu vou ler esse texto. Quem é Jesus para você? Jesus não é o Filho de Deus, o Salvador, não? Não, peraí, Jesus disse: se você não acreditar quem Ele é, você vai morrer nos seus pecados, você vai para o quinto dos infernos. Se você não acreditar quem Jesus é, o que o Evangelho diz sobre quem é Jesus, você vai morrer e ir para o inferno. Não tem paraíso certo para você. Você vai pegar descendo, sem escala.
Ele não gosta de conversar comigo, não, talvez desculpe, não sou eu. Aí, Jesus está dizendo isso para aqueles homens. Não é um mero debate intelectual, não. Não é simplesmente uma tentativa de convencer de ideias, não. Jesus está dizendo, se vocês não acreditarem no que eu estou dizendo sobre quem eu sou, não tem salvação para vocês. Então quem não é convencido sobre quem é Jesus, por isso que tem muita gente que está na igreja, mas não é salva. Tem muita gente que não entende quem é Jesus, que não compreende a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, que não entende a obra da salvação, que não entende o Evangelho, que não conhece o Jesus do Evangelho, que está na igreja porque foi convencido que ali é um ambiente harmonioso, legal, de bênçãos, de paz, de harmonia, de paz de espírito, mas não conheceu Jesus. Se vocês não entenderem quem sou eu, o que eu vim fazer, qual é a natureza de minha pessoa, de minha obra, vocês vão morrer nos pecados de vocês, não tem salvação para vocês. Eles ficaram loucos, doidos, querendo matar Jesus Cristo. Que ousadia, sem não acreditar quem ele é, não tem salvação para ele, não tem. Quem não conhece Jesus, Paulo disse, como serão salvos por aqueles que não conheceram e de que não ouviram falar nada. Infelizmente, tem muitas pregações, muitos púlpitos e muitas igrejas que se fala sobre tudo, menos sobre Jesus Cristo. Sabe tudo de igreja, menos sobre Jesus. As ovelhas sendo alimentadas sobre um monte de informação importante sobre como ser feliz na vida, mas pouca informação relevante sobre quem é Jesus Cristo e como ele se torna relevante na minha caminhada de vida. Como caminhar com Cristo dia após dia, como ser salvo por Cristo e continuar sendo salvo dia após dia na aplicação contínua de sua obra em minha vida. Então, Jesus, se vocês não me conhecerem, vocês estão perdidos. Vejam aí, Marcos 16:16. Isso. 1 Coríntios 1, de 20 a 24, e Romanos 3, 19 a 20. Então, aqueles que nunca ouviram o Evangelho, não conhecem Jesus Cristo, nem nele creem, não poderão se salvar, por mais diligentes que sejam em conformar a sua vida à luz da natureza, ou as leis da religião que professam. Nem há salvação em nenhum outro senão em Cristo, o único Salvador do corpo e da igreja. Então aqui na resposta colocada aqui no boletim, ele diz assim: não podem ser salvos por mais que se esforcem em moldar as suas vidas à luz da natureza ou às leis de qualquer religião que professem. Então a dedicação a uma filosofia e religião de vida não é suficiente para salvar pecadores. Algumas pessoas colocam todas as religiões em mesmo pé de igualdade, dizendo que o que importa é as pessoas serem sinceras e dedicadas àquilo que acreditam. O que importa não há diferença entre um cristão dedicado e um budista dedicado, um cristão dedicado e um muçulmano dedicado, que respeita as pessoas, que não é terrorista, que promove a paz, fala do amor. É a mesma coisa? Não. Ser zeloso em sua religião natural, ser zeloso em sua filosofia de vida, não faz de você um salvo, faz de você até uma pessoa melhor, faz de você uma pessoa até, humanamente falando, até mais útil. Mas salvo, filho de Deus, não. Por quê? Porque a sinceridade, a dedicação fora de Cristo não serve para nada. Serve para nada. O Dr. Martin Lloyd Jones tem um clássico, tem um livro que é um clássico, as pessoas dizem que basta ser antigo, que a gente chama de clássico, está tudo resolvido. Mas não é, esse é antigo e bom mesmo. Então é clássico porque é bom. Então tem um livro do Martin Lloyd Jones, o título é Sincero, mas Errado. É bem interessante esse livro, que vai mostrar que a sinceridade, a dedicação, ela é importante no cristianismo, ela tem valor
Deus quer que sejamos dedicados, que tenhamos boas motivações, que sejamos sinceros, mas sinceridade sem verdade, sinceridade sem evangelho, sinceridade sem Cristo, leva você para o inferno direto, sem escala. Ser sincero no que faz, fora da verdade, ser sincero na sua crença fora de Cristo, não serve, porque não há salvação fora de Jesus, não há purificação de pecados fora de Jesus, não há satisfação da justiça de Deus fora de Jesus, não há sacrifício remidor fora do de Cristo, só o sacrifício de Cristo. Muitas pessoas acham agora que vão se tornar as pessoas melhores porque estão participando da encenação da crucificação de Cristo, porque estão indo para as missas ou para as celebrações evangélicas, o domingo de Páscoa, estão participando do domingo de Páscoa, acham que vão se tornar pessoas melhores e resolver seu problema diante de Deus, porque estão participando de algo tão importante, lembrando desse momento tão importante, desse homem tão especial, Jesus Cristo. Isso não vale nada, não vale nada se o Evangelho não alcançar você convertendo a Cristo. E se você é convertido a Cristo, você não precisa de nada disso, de encenação, de teatro. Você, estando em Cristo, você está salvo. Agora você vai servindo conforme Ele prescreve em sua palavra. E é interessante que as pessoas ficam escolhendo um dia para celebrar a ressurreição de Cristo. A Igreja Católica inventou esse famigerado calendário litúrgico que muitos protestantes seguem. Esse calendário litúrgico católico ele foi criado para manipular as massas, para alcançar de maneira deturpada os pagãos, transformando eventos pagãos, dando a eles roupa cristã, transvestindo eles para convencer as pessoas, negando o Evangelho, a essência do Evangelho, tudo invenção católica. Porque nós já temos um dia de celebrar a ressurreição e não honramos esse dia. Nós temos um meio, uma encenação dada por Cristo para celebrar a sua morte e não a respeitamos como deveríamos respeitar. Cristo já deu uma encenação para nós celebrarmos sua morte, que é a ceia do Senhor. Vocês vão fazer isso, vocês vão lembrar de mim, celebrar minha morte até que eu venha. Quando vocês comerem do pão e tomar do cálice, vocês celebrarão a minha morte até que eu volte. E a gente transformou a ceia do Senhor em algo esporádico. Deveríamos fazer todos os domingos, quando nos reuníssemos no dia que Cristo ressuscitou. Sabe quando é que a gente celebra a ressurreição? Todo domingo, todo dia do Senhor, porque foi nesse dia que Cristo ressuscitou e os apóstolos, os primeiros discípulos começaram a se reunir no dia do Senhor, no dia que Ele ressuscitou. Vimos aqui com o pastor Josafá reforçando essa verdade. Então, quando você se reúne no dia do Senhor, você está celebrando a ressurreição de Cristo. Quando você participa da ceia, você está celebrando a morte de Cristo. Não precisa dessas datas famigeradas, inventadas, mentirosas, que deturpam e desviam a gente da essência do Evangelho. Cega-nos para a verdade do Evangelho. Então, precisamos dessas festas mentirosas, carnais, que só estimulam a carne, o consumismo, a idolatria, a deturpação de uma igreja apóstata, idólatra e prostituta. E vem um monte de crente preocupado com essas besteiras, com essas coisas inventadas, e não é preocupado em ferir o verdadeiro Evangelho de Cristo, a memória realmente de Cristo, desprezando o dia do Senhor e a ceia do Senhor. Essas coisas Cristo instituiu para nós, essas coisas Ele ordenou para nós. Deveríamos prestar atenção nisso, e não essas coisas inventadas, porque Páscoa não é festa cristã, é festa judaica. A festa cristã é a ceia do Senhor. Celebramos a morte do Cordeiro, não mais com Cordeiro, celebramos apenas com pão e vinho. Não tem mais sangue e não tem mais morte, porque o sangue já foi derramado, o corpo já foi dado para ser morto. Então paremos com essas idolatrias, paremos com essas coisas que não tem nada a ver conosco. Voltemos para o Evangelho, meus irmãos, para a verdade do Evangelho. Precisamos de uma reforma. Precisamos pedir a Deus que destrua o espírito católico no coração dos evangélicos. Para com isso. Cara, que a gente fica assim, o negócio fica dando uma revolta, a gente assim, então tem que pedir a Deus que acalme nosso coração.
como o próprio Jesus disse, pregando dia após dia, povo de coração duro. Então vejam, olha o que diz que a iluminação natural, a dedicação, o zelo religioso não salva ninguém. Nem você ser zeloso nas coisas evangélicas cristãs salva você não. O que salva você é Jesus. E como salvo você passa a ser zeloso às coisas por gratidão, zeloso às coisas de Cristo, porque você foi salvo. Então veja aí, 1 Coríntios 1, de 20 a 24, Romanos 3, 19 e 20, quem achou ler? 1 Coríntios 1, 20 a 24. Quem achou ler? 1 Coríntios 1, 20 a 24. E Romanos 3, 19 e 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para que os que são chamados, tanto judeus como gregos, que pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O homem não conhece a Deus pela sua busca pessoal própria, pela sua própria sabedoria. Paulo diz, na sua inteligência e sabedoria, os gregos nunca alcançaram o Senhor. A filosofia grega nunca levou o homem ao conhecimento do divino, real e absolutamente, do verdadeiro sentido do que é o ser. Elucubraram sobre o que é o ser, mas nunca chegaram a conhecer a Deus de fato e de verdade. Na sua busca, na sua apreensão da verdade, do conhecimento, no seu empreendimento em busca do conhecimento da verdade, os homens não conheceram a Deus, Paulo disse. Olha que ele conhece muito de filosofia grega, ele conhece muito da literatura romana, do conhecimento romano, conhece muito do conhecimento judaico, da lei judaica. Paulo disse, pelo conhecimento dos homens, nenhum conheceu a Deus, mas aprove a Deus se revelar pelo que ele chama de loucura. Aí chega o evangelho e diz, isso é uma loucura. Os judeus ímpios dizem, não, o evangelho é loucura, esse Jesus aí é uma loucura. Os gregos, os sábios deste mundo, os intelectuais. Acho engraçado que tem crente que fica se curvando a intelectual medíocre, que fala 2, 3 palavrinhas, enredando o indivíduo com sofismas, com conceitos filosóficos engendrados, cheio de elucubrações, e dá uma volta, parece ser inteligente. Aí mesmo, ele questionou ali, eu fiquei assim, sem nada, rapaz, conhece só um pouquinho de evangelho. Você, Paulo diz, onde estão os inquiridores deste mundo? Onde os sábios, quando o evangelho é entendido e pregado em verdade, destrói, acaba, cala a boca de todo falso intelectual, de todos que querem ser sábios fora do evangelho. Onde estão os inquiridores deste mundo? Onde está a inquirição humana? Não vai alcançar a verdade nunca. Vai aprove a Deus salvar os que creem pelo que eles chamam de loucura. Por isso que eles continuam, os incrédulos continuam pedindo sinais, mais provas de Deus, mais provas de salvação, mais provas de quem Jesus é, mais provas de verdade, precisam de mais provas, mais sinais. São cegos, não é porque as provas são poucas, é porque eles são cegos. Os judeus querem mais provas de que Jesus é o Messias. Jesus deu as provas suficientes. Os gregos querem mais elucubração, querem mais conceitos filosóficos, querem uma linguagem mais rebuscada para o Evangelho. Ele diz, o Evangelho é a sabedoria de Deus. Jesus é o poder de Deus, é o sinal poderoso de Deus e a sabedoria de Deus. Então não é porque falta sinal e falta informação no Evangelho. Os homens são cegos e arrogantes, acham que são sábios, mas não são sábios. Aprove a Deus salvar
Os que creem pela loucura do Evangelho, porque Jesus é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus. Não é porque Jesus é loucura, porque é realmente loucura, porque o homem não consegue compreender, porque é incompreensível, não. É incompreensível porque o homem se tornou louco, porque o homem é que se tornou transviado, o homem é que se tornou um indivíduo sem norte, sem lógica. O homem é que perdeu a capacidade de raciocínio lógico real. Não é o Evangelho que a linguagem é simples demais, não é o Evangelho que a linguagem é reduzida, não. É o homem que é um pseudo-intelectual, é um homem que é ilógico. O Evangelho não alcança a mente dos homens, não é porque os homens são muito inteligentes e o Evangelho é muito simples, não. É o contrário, o Evangelho é muito alto para os pecadores arrogantes, para os pseudos intelectuais, que pensam saber alguma coisa, mas não sabem nada. Onde os inquiridores, onde os buscadores da verdade, onde os garimpeiros do conhecimento estão? Eles foram todos destruídos, foram todos baratinados, confundidos, porque o Evangelho os expõe em seu ridículo, expõe em sua ignorância, em sua hipocrisia. O Evangelho pregado com verdade, o Evangelho pregado com ousadia, o Evangelho pregado sob o poder do Espírito Santo, revela a ignorância, revela a confusão da mente humana, revela a soberba e a hipocrisia dos que pensam e dizem saber, mas não sabem nada. Eles são pegos em suas próprias astúcias, são confundidos em suas próprias ideias. É isso o Evangelho, meus irmãos. Então, o Evangelho, é porque o Evangelho é abaixo do homem, não. O Evangelho é acima do homem. O homem, para entender o Evangelho, precisa ser pelo Espírito elevado ao nível do Evangelho, tirado de sua obscuridade, de sua ignorância e confusão mental. Ao contrário. Aí veja, é o homem que se tornou cego, confuso e hipócrita. Então Paulo diz, é o poder e a sabedoria de Deus. Não é que é inferior ao homem, não é que é abaixo do homem, não é que é inferior, é acima. É o Evangelho que precisa elevar a mente humana, fazendo com que o homem volte a ter uma racionalidade lógica, faça com que ele seja iluminado pela verdade, para passar a pensar de maneira lógica, correta, para compreender e aprender a verdade. Então vejam, aí diz, não chega, não pode chegar pela sua própria lucubração. Romanos 3, 19 a 20 e Romanos 2, 13 a 16. Romanos 3, 19 e 20, deixa eu ler. Me ajudem para a gente terminar essa pergunta. Sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que edificarem toda a boca em todo o mundo, seja culpado perante Deus. Diz que ninguém será edificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, outra coisa que Paulo diz é que, assim como os pagãos não podem chegar ao conhecimento pelo seu zelo religioso, pela sua elucubração, pela sua atividade intelectual, né, pelo seu zelo filosófico e religioso, os judeus não poderiam chegar ao conhecimento da verdade praticando a lei, simplesmente. Conhecer a salvação simplesmente querendo adquiri-la como o resultado de um esforço pessoal. Eles só conheceriam a salvação se pela lei eles conhecessem a Cristo. Eles queriam adquirir a justiça própria, sim. Lembrando que você falou na estante aí, que o pastor falou sobre guardar os dias, né? Aí nós vamos para Gálatas capítulo 4, onde Paulo já está ali revoltado, que os judeus estavam querendo voltar à circuncidão e a voltar a guardar dias, as festas, as celebrações. Ele completa meio que em revolta, dizendo: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Estava ali triste, revoltado. tanto falou,
acabou, isso não tem mais valor para nós, circuncisão não vale mais, essas festas de luas, que as festas judaicas estavam todas associadas às fases das luas, né? As fases da lua. Então ele disse assim, essas festas, que a Páscoa, o pão asmo, a festa do Pentecostes, todas aquelas, isso tudo perdeu sentido em Cristo, não precisamos mais disso. Os primeiros cristãos romperam com o cerimonialismo judaico totalmente, até que isso foi definitivamente rompido com a destruição do templo no ano 70, para não ser reconstruído até hoje. Então, de fato, Paulo diz assim, é porque eu estou mostrando para vocês que tudo isso se cumpre em Cristo, que não precisa mais disso aí. Aí os católicos vêm, ressuscitam tudinho, né? Traz de volta Páscoa, Pentecoste, uma forma. Se Paulo estivesse aqui, Paulo fazia a mesma coisa, assim, infelizes, inúteis. Eu já ensinei a vocês que isso não tem mais valor, nós não somos mais praticantes do judaísmo, nós não somos mais da antiga aliança, nós estamos em Cristo. O corpo está claro, já chegou, as sombras foram dissipadas, o corpo chegou, o real chegou, não precisamos mais de Páscoa, não precisamos mais disso. Aí Paulo disse, parece que é em vão tudo que eu fiz com vocês, eu ensinando o tempo todo, falando, mostrando Cristo. Às vezes eu me sinto assim como Paulo, né? A gente se sente assim, mostrando, apontando o Evangelho o tempo todo, de vez em quando os crentes mostram uma certa ignorância do Evangelho, né? Isso entristece a gente, mas a gente sabe que faz parte dessa caminhada árdua, difícil de transformação, de santificação que o Espírito Santo vai produzindo no nosso coração. A gente precisa continuar lendo e aprendendo o Evangelho. Então veja, aí Paulo diz que não foi pela observação da lei que eles chegaram à justiça, não. Porque a lei, o primeiro objetivo da lei é para que eles soubessem que eram pecadores, precisavam de justiça fora deles. Ele diz assim, a lei foi dada para que todos sejam calados, porque a lei diz, todos são pecadores. A lei não foi dada para vocês observar ela e conseguir salvação pelo esforço, não. Não foi dada para vocês criar obra de justiça, não. Porque a lei está fazendo vocês conhecerem que são pecadores. Pela lei vem conhecimento do pecado também. Tem pecado. Mas a lei também tem o objetivo de ser um aio para Cristo, de mostrar Cristo. Só que eles estavam usando a lei, muitos deles usando a lei apenas como um conjunto de regras para se adquirir justiça, para se produzir uma moral pessoal. Como muito do cristianismo que se tem hoje nos nossos dias é isso. Dá um conjunto de regras para as pessoas. Você é cristão quando você pratica o amor, quando você pratica a misericórdia, quando você pratica o bem, pratica a paz. Ser cristão é produzir práticas morais. Não. Eu não sou cristão pelo que eu faço, não. Eu sou cristão pelo que Cristo fez por mim, em mim e por meio de mim. Eu não sou cristão pelo que eu faço, não. Eu sou cristão pelo que Cristo fez por mim. Essa é a grande diferença. E tem muita gente querendo ser cristão pelo que faz, pelo seu esforço, pelas suas ações, igual os fariseus aqui, igual os judeus que Jesus que Paulo está condenando. Não é pelo seu esforço, não pela obra de justiça de vocês, mas ao conhecer Cristo, ao tomar consciência que somos pecadores e conhecer Cristo pela fé. Romanos 2, de 13 a 16, e Filipenses 3, de 4 a 11. Romanos 3, de 13 a 16, de Filipenses 3, de 4 a 11. Romanos 2, eu falei 3, né? 2, de 13 a 16, quem achou ler? Uma outra funcionalidade da lei é produzir a consciência de certo e errado.
não o suficiente para conduzi-lo a uma obediência perfeita, mas simplesmente para despertar sobre certo e errado. Quer dizer assim, até os gentios que não têm a lei escrita, eles também procedem conforme a lei, ou seja, os preceitos básicos da lei vai dizer que isso é certo, isso é errado. Eles não sabem dizer de onde vem isso, eles não sabem explicar por que para todas as pessoas matar é errado, onde é que vem o senso moral dos indivíduos, os mais canibais que existem. Eles sabem, eles têm uma consciência de que aquilo é errado. Da onde vem isso? Vem dos preceitos da lei de Deus no coração deles, julgando-os e condenando-os. Isso é certo, isso é errado. Não é suficiente para salvá-los, mas é suficiente para ferir sua consciência, para produzir consciência, para produzir comportamento, e serão finalmente julgados. Então, isso não salva, não pode salvá-los. É por isso que a lei também não salvou vocês e não pode salvar, porque os gentios, de maneira basilar, também têm lei, como preceitos na consciência, mas nem a lei deles, nem a lei de vocês pode salvá-los, porque a lei só confirma a justiça ao obediente perfeito. Ninguém pode obedecer perfeitamente, não ser Cristo. Então a lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para falar sobre a necessidade de salvação que está em Cristo Jesus. Então vejam aí Filipenses 3, 4, Atos 4, 11 e 12, para mostrar que não há salvação fora de Jesus. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Atos 4, versículos 11 e 12, e 1 Timóteo 2, 5 e 6. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Paulo está dizendo que os judeus rejeitaram Cristo e ainda queriam ser os construtores do reino, da verdadeira religião, queriam continuar como representantes legais de Deus. Ele disse: não, vocês não são representantes de Deus por nenhum, porque como edificadores da religião, vocês negaram a matéria-prima de Deus para a construção espiritual, que é Cristo, a pedra angular, a pedra da construção. Vocês rejeitaram a Cristo, a construção de vocês foi desmoronada, ruiu. Vocês rejeitaram a pedra que Deus deu para a construção, que é Cristo. Então quem crê em Cristo constrói a sua vida, constrói a sua religião de fato, de verdade. Então ele disse: não há outro nome, não tem outro mediador. Estão esperando o quê? Até hoje os judeus estão esperando o mediador, o Messias. Vão esperar sentados. Não, na realidade eles vão esperar dentro do cemitério e vão morrer tudo. Então vão esperar deitado ou cremado, porque o Messias vem, mas vem pela segunda vez. Não vem mais para provar que é Messias, não. Ele vem para exercer seu poder de Messias. É outra história. Ele não vem mais convencer ninguém, ele vem julgar. Então os judeus estão esperando o Messias dele chegar. Nunca virá, porque o Messias já veio, o prometido por Deus já veio. Então Paulo disse, Pedro disse: não tem outro nome, não existe outro pelo qual sejamos salvos, Cristo. 1 Timóteo 2, 5 e 6 e Efésios 5, agora é o último texto, 25 a 27, porque é o texto que mostra que Jesus é salvador da igreja. Jesus não é salvador do mundo, ele é salvador de sua igreja, de seu povo. Então não há salvação fora de Cristo. Não pode ninguém alcançar a salvação pelo conhecimento natural, pela atividade intelectual, pela ciência, pela busca do conhecimento. Não há como encontrar salvação fora de Cristo. Vejam aí, 1 Timóteo 2, 5 e 6.
Só há um mediador. É isso aí que ele disse, né? Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, quem deixa eu ler? Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então 27. Paulo está dizendo que Cristo deu a vida pela sua igreja, pelo seu povo, pelos seus, para santificar estes, para limpar estes especificamente. Ninguém fora disso, nada fora desse contexto, dessa realidade de igreja. Jesus é salvador da sua igreja, do seu povo. Então não há salvação fora. Por isso que os reformados discutiam a seguinte questão: a Igreja Católica diz que não há salvação fora da igreja. E aí os reformados entenderam que a ideia que a Igreja Católica queria passar é que não havia salvação fora da igreja enquanto uma instituição, de que ficar fora da igreja católica era comprometer a salvação das pessoas. Mas eles entenderam o seguinte: não há salvação fora de Cristo, mas também não há salvação fora da igreja. Em que sentido? É na igreja que estão os salvos, é a igreja que proclama a verdade salvadora. Não há mensagem fora dessa realidade. Daí os reformadores entenderam o seguinte: de que a igreja é a verdadeira mãe. Não é Maria que é a mãe dos crentes. A igreja é o corpo de Cristo, é que acolhe. É no corpo de Cristo que somos acolhidos. É no corpo de Cristo que somos treinados e capacitados para chamar outros para este corpo. Então, pessoas podem ser salvas desconectadas da igreja? Não, jamais. Em que sentido? Da igreja invisível de Cristo, da unidade do Espírito, da comunhão do corpo em Cristo. Não há salvação se você não está ligado a Cristo e ao seu corpo. O texto não diz só ligado à cabeça, ligado à cabeça e ao corpo. Automaticamente, quando somos chamados pela fé, somos chamados para sermos unidos a Cristo, cabeça e corpo. Você não é membro da cabeça fora do corpo. Não, de maneira nenhuma. Quando você é chamado, você é automaticamente chamado para integrar, a se unir a Cristo, cabeça e corpo. Por isso que ele diz: Cristo é o Salvador da igreja, dos que são chamados para ser igreja. Claro que ser membro de uma igreja local é uma opção e um processo, mas automaticamente você já é membro do corpo de Cristo, precisando evidenciar isso numa vida relacional como membro da igreja visível, que é o que nós vamos ver semana que vem, quando começarmos a estudar sobre o que é igreja visível e igreja invisível. Quando você é salvo, automaticamente você é constituído parte da igreja de Cristo, precisando apenas evidenciar isso ao se integrar a um corpo visível para exercitar a sua fé. Mas não tem esse negócio de fulano é crente, mas não tem nenhuma ligação com a igreja. Bem, se ele é crente, ele já está ligado à igreja no sentido místico e espiritual da palavra, e sente uma necessidade de tornar isso algo relacional. Ele já é membro do corpo de Cristo. Não tem como amar o noivo e odiar a sua noiva. Não existe essa de que eu sou da cabeça, mas não quero conta com o corpo. Isso é uma infelicidade, isso é uma ilógica. Então Cristo é o Salvador da igreja. A salvação, sim, está em Cristo por meio da igreja. Na igreja estão os salvos, e pela igreja Cristo chama os salvos.
e no seu corpo, Cristo chama os outros para agregar a este corpo. Que Deus nos abençoe. Amém.